Uma ótima quinta-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver: polícia cumpre mandados de busca e apreensão na casa do vereador Astro de Ogum. 2 assessores foram presos. Senarc de Imperatriz inicia a operação para combater tráfico de drogas no Maranhão e Tocantins. Incêndio em concessionária na Avenida dos Africanos destrói veículos em São Luís. E ainda, Ministério da Saúde muda estratégia e apenas crianças de 6 a 11 meses serão vacinadas contra o sarampo. Estamos começando mais uma tarde juntos aqui na programação da sua TV Difusora e mais uma vez eu te convido a fazer o programa junto com a gente. Para isso, basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 991968622, 991968622, para você dizer de onde está acompanhando o programa, o que está achando da nossa programação, pedir o seu alô e também fazer a sua denúncia ou a sua reclamação, contar como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade e pode virar uma reportagem aqui no nosso programa. Faz uma foto, um vídeo e manda também para o 991968622. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Estamos só começando mais uma edição do Na Hora D. Meio-dia, 2 minutos, agora meio-dia e 2. Olha, na manhã de hoje, o delegado Odilardo Muniz, titular do Departamento de Crimes Tecnológicos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do vereador Astro de Ogum, do PR. Ele, que é vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís. 2 dos assessores de Astro foram presos. O parlamentar chegou a ser conduzido para a SEIC. Os assessores dele foram capturados em cumprimento a mandados de prisão por suspeitas de práticas sexuais com adolescentes. As investigações já vêm acontecendo há cerca de um ano. Daqui a pouco você confere a reportagem completa de Nice Ribeiro, trazendo todos os detalhes sobre esse caso aqui no Na Hora D. Olha, sobre o assunto, em nota, a assessoria de comunicação do parlamentar disse que a operação tinha como alvos 2 de seus assessores, que no local foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks dos investigados e uma arma de fogo de propriedade de um dos funcionários que faz a segurança do imóvel. Por conta disso, segundo a nota, o político foi conduzido à SEIC para explicar a arma encontrada em sua residência, fato que já teria sido devidamente esclarecido de acordo com a nota. Por fim, diz que Astro não tem envolvimento com o episódio. Como eu disse, já já você vai conferir mais detalhes sobre esse caso, sobre essa operação realizada na manhã de hoje aqui na capital São Luís. Meio-dia, 3 minutos agora. E também na manhã de hoje foi deflagrada uma operação pela Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, a Senarc, em Imperatriz. Foram deferidos 44 mandados de prisão, 21 de busca e apreensão para serem cumpridos nas cidades de Imperatriz, Balsas, São Luís e também São Miguel do Tocantins. Segundo o delegado Fabian Klein, titular da Senarc de Imperatriz, 6 grupos criminosos vinham sendo investigados há cerca de 4 meses. Alguns dos investigados pelo crime de tráfico de drogas já estão presos, mas continuam reiterando a conduta. Sobre o assunto, a Polícia Civil, inclusive, deve dar mais detalhes sobre o caso em uma coletiva de imprensa que deve ser realizada na tarde de hoje. E, claro, todas as informações você confere tanto no portal MA10 quanto na edição de hoje à noite do Jornal da Difusora, às 7h20. Meio-dia, 4 minutos agora. Seguimos ao vivo com o Na Hora D, nesse começo de tarde de quinta-feira. Claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. E na madrugada de hoje, um incêndio atingiu uma concessionária de veículos localizada na Avenida dos Africanos, aqui na capital. Além da destruição da loja, pelo menos 3 carros foram queimados. Nice Ribeiro esteve no local. Veja só. Aos poucos, os carros que sobraram depois do incêndio iam sendo retirados do local. A loja de revenda de veículos fica na Avenida dos Africanos e começou a pegar fogo por volta das 5 da manhã. 3 carros tiveram perda total e mais 2 parcial. O forro do estabelecimento cedeu em quase toda a estrutura. O Corpo de Bombeiros esteve no local fazendo os primeiros levantamentos. As causas do incêndio ainda vão ser definidas de acordo com a perícia técnica do Corpo de Bombeiros, mas segundo o proprietário aqui do estabelecimento, o prejuízo nesse primeiro momento foi de pelo menos R$150 mil. A gente não tem nenhuma informação concreta de como foi gerado esse incêndio, certo?
Vai ser feita uma perícia para levantar as possíveis causas desse incêndio, que a gente não tem como atestar a origem desse incêndio. Pela experiência que a gente tem, a gente percebeu que possivelmente a causa desse incêndio tenha sido um carro que pegou fogo sozinho, entendeu? O proprietário da loja não quis gravar entrevista. No local, o trânsito também ficou complicado. Muito bem, que coisa, hein? Mais um caso somente nas últimas semanas, né? A gente teve o caso de uma loja de departamentos lá na Coab, teve também uma outra loja no São Cristóvão e agora essa concessionária na Avenida dos Africanos, né? Tudo ali um espaço curto de tempo e, felizmente, né, se é que pode-se dizer isso, somente com danos materiais. Nenhuma vida foi perdida, mas é um caso de alerta, né? Alguma coisa está acontecendo, né? São vários casos muito próximos aí um do outro. Enfim, as investigações seguem também para tentar identificar o que aconteceu em mais esse caso, dessa vez na Avenida dos Africanos, aqui em São Luís. 12h07 agora. Adilson de Jesus Góes foi preso essa semana pela Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, SENARC, na rotatória do bairro Olho d'Água, aqui em São Luís. Você viu esse caso? Ele é suspeito de vender entorpecentes dentro de bichos de pelúcia. Foram apreendidos dinheiro, porções e trouxas de cocaína e crack que estavam armazenadas dentro dos bonecos. Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao complexo penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. Vamos saber mais detalhes com o delegado Danilo Veras, que é da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Veja só. Uma investigação aqui daqui da SENARC, em que foi identificado esse indivíduo que estaria ali na rotatória do bairro Olho d'Água, em que ele fazia esse comércio ambulante, assim como ele fornecia esse material entorpecente para usuários que ali se dirigiam para buscar essa droga. Com o resultado desse trabalho, novas informações estão chegando aqui na SENARC, vamos aprofundá-las e com certeza faremos novas prisões caso existam esse tipo de recursos que esses indivíduos estejam utilizando, ou seja, vendedores que estejam atuando também no tráfico de droga, fazendo alimentando esse comércio ilegal aqui no nosso estado. Esperamos que a população continue denunciando, que venha, repasse informações, que o trabalho de investigação será feito aqui pela SENARC com o objetivo de tirar de circulação esses indivíduos. É o tráfico de drogas, né? Tentando de toda forma ali driblar a fiscalização da polícia, mas ainda bem que nem sempre consegue. Vocês já viram aquelas reportagens em aeroportos, né, que cada vez mais eles buscam estratégias para poder enviar drogas para outros países? São criativos, pois é, está aí mais um exemplo. E ainda bem que não deu certo, né? Estava tentando camuflar ali, pensou que ninguém ia desconfiar, mas a polícia recebeu informação e conseguiu apreender toda essa droga aqui na capital São Luís, numa rotatória bastante movimentada aqui da cidade. 12h09 agora. Olha só, o comando do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Caxias, publicou nota avisando que a linha 193 encontra-se indisponível desde a última terça-feira. A previsão de restabelecimento da linha de emergência será no final da tarde do próximo sábado. Franciane Araújo traz mais detalhes, veja só. O comando do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Caxias informa que a linha de uso diário 193 encontra-se indisponível desde a última quarta-feira, dia 10. Agora, um outro contato está sendo disponibilizado. Nossa equipe de reportagem conversou com o aspirante Nicolas, que passou mais informações. Está havendo uma manutenção na linha de operação, que no caso é a Oi. Ela está fazendo manutenção nessa área aqui, que engloba o 5º BBM. E ela está indisponível desde o dia 10 até o dia 14 às 18 horas. O Corpo de Bombeiros está disponibilizando o número do contato do chefe de socorro de cada dia aos órgãos que também auxiliam na segurança pública, como a Polícia Militar, a SAMU e a PRF. A gente liga na manhã na passagem de serviço
e informando 2 contatos, no mínimo, né, da guarnição, para caso eles não consigam entrar em contato com o 93, eles tentem entrar em contato com esses outros órgãos e eles possam passar nosso contato. O contato 984 60 17 18 estará disponível até o dia 14, assim quando a rede for restabelecida. Franciane Araújo, de volta para os estúdios. Obrigado, Franciane, pelas informações. E aí, quando a gente vê esse tipo de informação, né, a gente também lembra que, lamentavelmente, ainda tem muita gente utilizando esse tipo de serviço para fazer trote, né? Outro dia mesmo a gente falou aqui no programa que o número de ligações com falsas ocorrências ainda é bastante alto e tem atrapalhado e muito o trabalho de resgate realizado tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo SAMU, né? Lamentavelmente, ainda tem gente que acha que isso é brincadeira, né? E não é. Você, com esse tipo de atitude, pode acabar até tirando a vida de uma pessoa, as chances de uma pessoa, porque o socorro vai para um local onde não há a necessidade de uma ocorrência naquele momento, em vez de ir socorrer uma pessoa que está realmente precisando. Aí é complicado, né? Demais. Então a gente precisa também pensar um pouquinho sobre isso. 12h, 12 minutos agora. Você está participando com a gente? Já mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp? Pois é, já disse de onde está acompanhando o programa ou fez a sua denúncia ou a sua reclamação? O número está aqui na sua tela, 99196-8622. Vamos aproveitar então, vamos ver quem está acompanhando o programa nesse começo de tarde aqui na tela da TV Difusora. Vamos lá, mensagem na tela, vamos ver quem aparece agora para a gente. Olha só, um alô para Adriele do Turu. Obrigado, Adriele, um abraço para você e a todos aí do Turu também que estão participando aqui com a gente. Um alô para Elaine, também já está na tela da TV Difusora. Obrigado, Elaine. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa programação, hein? Boa tarde, manda um alô para Tereza em São Luís, também está interagindo com a gente. Obrigado, Tereza, um abraço para você, seja sempre bem-vinda. Olha que bacana, boa tarde, manda um alô para o Alisson e Samara em Vargem Grande. Obrigado, um abraço a todos aí em Vargem Grande, sempre interagindo, mandando mensagem para a gente. É muito bom ter vocês aqui, tá bom? Olha só, a seguir a gente vai esclarecer dúvidas sobre a saúde do homem. Pois é, tem muitos que estão deixando aí os cuidados com a saúde de lado e as consequências podem ser sérias. A gente vai debater esse assunto aqui no estúdio. Tem, claro, outras informações e a sua participação aqui no Na Hora D. Voltamos já. Meio-dia, 16 minutos, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo aqui pela TV Difusora. Claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente, você que está participando, mandando a sua mensagem, a sua foto, pedindo o seu alô pelo nosso WhatsApp 999968622. Mensagem na tela mais uma vez, vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver quem está interagindo com a gente. Manda um alô para Francisco, ligado no programa em Barreirinhas. Obrigado, Francisco, um abraço para você e a todos em Barreirinhas também. Um alô para Nicolas e Nicole em São Bento, também acompanhando o programa. Um abraço, sejam bem-vindos. Acompanhando Na Hora D, a Mary, né, que mandou a mensagem para a gente. Obrigado, um abraço para você, hein? Seja bem-vinda à nossa programação também. Um alô para Cristina e também Sidney no Jardim Tropical, aqui na região metropolitana de São Luís, também interagindo, mandando a foto. Bacana, é sempre muito bom ter a sua participação, a sua conversa. Você que pode fazer o programa junto com a gente. Mande sua mensagem também, 999968622. Um protesto deixou o trânsito lento na tarde de ontem na Avenida dos Franceses, próximo à rotatória do Tirirical, no sentido São Cristóvão, Alemanha. 2 das 3 faixas de rolamento foram interditadas por motoristas de aplicativos aqui da capital. A categoria alega que está sendo impedida por taxistas e até pela Polícia Militar de fazer corridas em alguns locais da cidade, a exemplo da rodoviária e também do aeroporto aqui de São Luís. Pelo menos 50 carros participaram da manifestação que parou o trânsito, como você está vendo, inclusive, aí nas imagens, teve que ter negociação aí com a polícia
para poder liberar esse trânsito. Foi grande a confusão lá na região na tarde de ontem. E o jornalismo da TV Difusora tentou um posicionamento da Polícia Militar por meio da Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, mas ainda não teve nenhuma resposta. E sobre esse impasse envolvendo motoristas de aplicativos, taxistas, quem traz mais informações ao vivo agora é a repórter Geice Gomes, que vai conversar com a gente, já está aqui na tela. Olá, Geice, boa tarde para você. Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. Olha, desde fevereiro deste ano, a atividade desses motoristas de aplicativo foi regulamentada aqui em São Luís, mas, infelizmente, esses conflitos permanecem acontecendo. Sobre o assunto, a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Taxistas, o Renato Medeiros. Muito boa tarde, Renato. Qual o posicionamento do sindicato em relação a esses constantes conflitos que têm acontecido? A gente fica muito triste, né, do que está acontecendo, mas, na verdade, nós somos parceiros, né, dos aplicativos hoje dentro da cidade de São Luís. E o que aconteceu foi lá na rotatória do aeroporto, né, que os colegas parceiros ficam lá uma quantidade de veículos, né. E, na verdade, eles não podem fazer ponto de táxi. A lei é bem clara, diz que não tem que fazer ponto de táxi. Aí a SMTT foi lá para obstruir, porque fica muito carro na rotatória, né. Então, a classe não tem nada contra os aplicativos. Nós estamos trabalhando juntos já desde muito tempo, aí já, a lei já foi aprovada, 6481, e está aí para ser regulamentada. O doutor Canidé disse que na hora que chegar na SMTT irá ser regulamentada e o trabalho continua. Renato, em relação à orientação que o sindicato dá para os taxistas em momentos de conflito, de que maneira vocês têm conversado sobre esse assunto para evitar que extremos sejam atingidos? Na verdade, a maioria dos colegas aplicativos aí já foram taxistas, né? Tem muitos que já foram taxistas, então são companheiros da gente e, na verdade, são até sindicalizados, né? Porque taxista defensor saiu do plano de táxi para trabalhar como um aplicativo. E a gente aconselha que não se confrontem, né? Procure o diálogo, porque nós estamos aí para trabalhar, todo mundo tem o direito de ir, vir e trabalhar honestamente. Como é que fica a expectativa de vocês em relação a essa divisão do espaço, seja na rodoviária ou no aeroporto aqui da capital? Como é que fica a expectativa de vocês em relação a essa divisão de atendimento com os motoristas de aplicativo? A lei diz que ele tem que ter o ponto de parada e o ponto de embarque deles, né? Então a gente tem que respeitar. Agora, só que eles não podem tumultuar, ficar a grande quantidade de carro trabalhando dentro da rodoviária, como teve um conflito, e lá na rotatória do aeroporto, onde eles ficam, né? A gente tem que respeitar as autoridades e a SMTT está aí para organizar o trânsito. Obrigada pela sua entrevista. Hugo, inclusive, durante esta manhã, a nossa equipe esteve no aeroporto de São Luís. Lá nós conversamos com alguns usuários de aplicativo e eles lamentam que essa discussão permaneça, porque só quem perde realmente é o passageiro. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações, e é verdade mesmo, né? Só quem perde é quem utiliza, né, esse serviço. São dois serviços que têm o mesmo objetivo, funcionam de formas parecidas, mas nem tanto, né? E aí o usuário, o cliente, é que precisa, e é bom que tenha essas opções, né? Que possa escolher o que quer utilizar, né? Então, lamentável que esse tipo de impasse ainda persista aqui na nossa capital. 12h22 agora. Profissionais da rede de urgência em saúde de Coelho Neto, na região dos Cocais, participaram de treinamento sobre atendimento psiquiátrico. Veja mais informações na reportagem de Rafael Duarte. Os participantes puderam discutir sobre assuntos como crise e urgência em saúde mental e, principalmente, a segurança e o cuidado às pessoas em situações de crise e abordagem psicológica. A coordenadora municipal da média complexidade em saúde, Edinalda Santos, destaca que o treinamento é fundamental para alinhar as informações entre a rede de urgência. O objetivo do treinamento é fazer um alinhamento, né, entre a rede de urgência,
a Polícia Militar e a Rede de Saúde Mental. Então, para o atendimento ao paciente psiquiátrico, com ênfase na abordagem ao paciente em surto, né? Então, a gente sentiu uma necessidade e também porque os profissionais foram fazer esse treinamento em Caxias, estão aqui disseminando esse conhecimento, né? Eles foram como multiplicadores e estão aqui para repassar o que foi visto nesse treinamento em Caxias. Então, a gente reuniu com os profissionais da rede de urgência, da Polícia Militar e dos CAPs, da rede de saúde mental, para fazer esse alinhamento para o atendimento ao paciente psiquiátrico. O treinamento foi realizado no auditório da Câmara Municipal de Coelho Neto e é fundamental para que os profissionais de saúde estejam cada vez mais preparados para lidar com essas situações. Durante a parte prática, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, fez uma breve demonstração de como abordar e atender o paciente com surto psiquiátrico. Seguimos com Na Hora D. Agora, olha só, a gente inclusive já debateu esse assunto, trouxe especialistas, falamos sobre a necessidade da vacinação contra o sarampo. E agora tem uma novidade, por determinação do Ministério da Saúde, a vacinação contra o sarampo passa a ser disponibilizada apenas para crianças de 6 a 11 meses. No Maranhão, 2 adultos e uma criança já foram diagnosticados com a doença. Veja só. A procura pela vacina contra o sarampo cresceu em todo o país desde que a doença voltou a ameaçar a saúde pública. Com os estoques reduzidos, agora, por recomendação do Ministério da Saúde, as vacinas disponíveis foram restringidas apenas para crianças. O foco são as que têm entre 6 meses e 1 ano. Elas devem receber a chamada dose 0 da tríplice viral, que além do sarampo protege contra a rubéola e cachumba. Vamos vacinar crianças de 6 meses a 11 meses, chamada dose 0, porque não era ainda a idade para se vacinar. Mas vai ser uma dose 0 de reforço, de proteção. Com 1 ano a primeira dose, com 15 meses a segunda dose normalmente. Então esse público a gente vai tentar garantir o estoque que ainda temos. Na hora que for restabelecido o estoque, a gente volta a atender normalmente a cidade. O Rafael tem 8 meses e nem chorou com a picadinha. Os pais sabem a importância da imunização. É importante, né? Porque tem só 8 meses, né? E se não vacinar não tem como, né? E as doenças estão por aí mesmo, né? Por enquanto, ainda é possível conseguir a dose em 63 unidades de saúde na capital. Mas os pais devem ficar atentos. É que os novos abastecimentos da vacina serão destinados a 14 postos selecionados. São eles: Maternidade de Alta Complexidade Marli Sarney, Centro de Especialidades Médicas Vinhais e Cidade Operária, Centros de Saúde Paulo Ramos, São Francisco, Clodomir P. Costa, Genésio Rego, Ribamar Frazão, Itapera, Turu e Fátima. Unidades mista Itaquibacanga, Coroadinho e São Bernardo. A única maneira de evitar o sarampo é com a vacina. A doença é tão contagiosa que alguém infectado pode transmitir o vírus para 90% das pessoas ao redor que não estejam imunes. No Maranhão, 3 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Todo o Brasil está cobrando um posicionamento do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já informou, também numa reunião essa semana, que já está providenciando novas doses, mas que não garante para esse mês. Em virtude do prazo, vai fazer uma campanha de vacinação esse ano ainda para sarampo, em outubro para crianças até 5 anos e em novembro para jovens e adultos de 20 a 29 anos. E mais uma vez a gente repete, não vá cair em conversa fiada, em um monte de bobagens que as pessoas começam a espalhar aí, em especial pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, com um monte de informações que não servem para nada. Tá? E que não correspondem à realidade. Como você ouviu aí os especialistas, também a Geice Gomes falando na reportagem, a vacina é a única forma de evitar a doença. Seguimos com o Na Hora D, a gente ainda fala sobre esse assunto porque Caxias recebeu aproximadamente 1.800 doses da vacina contra o sarampo. Veja na reportagem de Paula Menezes.
Pais de crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem levar os filhos para serem vacinados contra o sarampo. Além das previstas no calendário nacional de vacinação, que é a de rotina, deve ser tomado a dose 0. Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Caxias, as crianças são prioridade. Porque são um grupo mais suscetível, né? A criança ainda não tem a defesa, não teve geralmente contato com a doença e ainda não foi imunizada. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, que pode ser transmitida pelo contato com secreções. Os primeiros sintomas são parecidos com os da gripe, mas evoluem ainda para o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. A orientação é que aos primeiros sintomas se deve imediatamente ir ao posto de saúde. Outro alerta, as crianças que vão viajar para locais onde há um surto, a vacina só faz efeito após 15 dias da aplicação. A coordenadora explica também por que os idosos não estão no público-alvo. Certamente quem já está com mais de 50 anos hoje ou já teve sarampo na infância, ou já se vacinou, ou já teve contato com a doença. Então o próprio organismo começa a criar anticorpos contra a doença. Muito bem, a gente continua falando sobre saúde, porque você sabia que hoje é o dia do urologista? Pois é, a data serve para promover as discussões e contribuir para alertar os homens para problemas de saúde bastante graves, inclusive como câncer de próstata, de pênis, por exemplo. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a Patrícia Canelas, ela que é urologista, vai conversar aqui com a gente ao vivo no Na Hora D. Seja bem-vinda. Obrigado. Bem, bom dia. Queria agradecer o convite mais uma vez de estar aqui com vocês para falar sobre esse dia importante que é o Dia do Urologista. Legal. A gente sempre costuma ver, até mesmo fazer algumas reportagens, dizendo que o homem acaba deixando de lado o hábito, né, de cuidar da própria saúde. Permanece assim, doutora? Então, isso já vem mudado, tá? De um tempo para cá, mas isso realmente está muito cultural. É muito cultural que, na verdade, a mulher, né, ela tem esse costume da mãe, desde pequena, pegar na mão e levar para o médico. E o homem não, porque ele é tido muito como o provedor da família, o super-herói que não adoece. Então, ele tem essa dificuldade maior. Mas com essas aberturas que nós temos na mídia, e informações e campanhas, isso já vem mudado, sim, né? Já vem mudando esse cenário. Sim, os homens estão vindo trazidos muitas das vezes pelas esposas, pelas irmãs, pelas mães, né, pelas mulheres, na verdade. E aí, então, é um hábito, é uma questão que deve mudar desde cedo, né? Deve ser cultivado desde bem cedinho. Eu acho que exatamente isso que você falou, eu acho que isso é cultural. Eu acho que essa instrução da mãe em casa e do pai de instruir a criança da importância, né, de ter um médico que cuida da saúde masculina é muito importante. Então, isso vai mudando, né? Então, eles vão vindo cada vez mais cedo para o nosso consultório. Inclusive, saiu agora, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou, esse ano é o 2º ano, de uma campanha para a vinda do adolescente para o urologista. Então, a campanha tem uma hashtag dizendo, vem para o uro, né? Justamente incentivando esses adolescentes, porque os adolescentes muitas das vezes têm essas orientações, tanto sexuais, quanto de doenças sexualmente transmissíveis ou de outros temas, pela internet, pelos outros amigos, né? Então, isso agora com essa campanha melhora bastante. E às vezes nem sempre essas informações que se obtêm são as mais corretas ou se adequam, né, a necessidade de cada um, né? É preciso que tenha uma avaliação específica, especializada, não é isso? Exatamente. O que acontece? Na verdade, a internet ela vai ter as melhores informações e as piores informações, né? Então, hoje, como a gente vive numa sociedade emocionalmente frágil, é o que eu sempre digo, então as pessoas às vezes se iludem com muita coisa, principalmente os adolescentes, principalmente os mais jovens, querem soluções milagrosas, querem soluções imediatas, né? E muitas das vezes a internet fornece isso e
e acaba causando até dano e risco para esse paciente com essa informação errada que é vinculada na mídia. E aí pode buscar um tratamento, por exemplo, para uma determinada situação que não corresponde, né? Exatamente. A gente falou, inclusive, quando estava anunciando aqui a nossa conversa, de que o hábito de procurar o médico, de procurar o especialista pode evitar problemas, doenças bem sérias, bem graves, né? Fale um pouquinho para a gente sobre isso, que tipo de doenças, por exemplo, podem ser prevenidas, né? Fale para a gente. Então, o que a gente tem hoje dentro da especialidade que pode prevenir, né, levar a uma prevenção? Tá? Vai desde várias faixas etárias, desde o adolescente até o paciente mais idoso. E nós passeamos pelas doenças sexualmente transmissíveis. O paciente que é bem informado de como se prevenir, ele evita estar contraindo essas doenças, né? Fazendo uso do preservativo. Quando você, por exemplo, o adolescente, ele vem ao médico muito precoce, a gente consegue diagnosticar, por exemplo, a fimose, que é aquele excesso de pele, que pode prevenir mais na frente o câncer de pênis. Você sabe que aqui no Maranhão nós somos o campeão em incidência de câncer de pênis no mundo. Então, assim, é uma realidade muito triste, que a gente consegue, sim, é o único câncer prevenível. Por quê? Porque a causa dele, por exemplo, é higiene. Né? Então, a partir do momento que tem uma lesão, uma verruga no pênis, alguma secreção, alguma outra coisa, o médico identifica e ele consegue tratar e prevenir muitas das vezes, assim como o câncer de próstata numa idade de entre 45 e 50 anos. O paciente, quando ele vem para você com essas queixas, você consegue dar um diagnóstico precoce e você tem cura, gente, em 95% das vezes. Ouviu aí? Pois é. São dados, informações que a gente pode reverter. Esse, por exemplo, esse dado que a senhora trouxe agora para a gente, que eu me lembro há algum tempo atrás, ainda começando a fazer reportagens, fiz uma reportagem sobre isso e infelizmente a coisa não mudou muito, né? O Maranhão continua liderando o número de casos de câncer de pênis e é realmente por conta da falta de higiene, doutora. O câncer de pênis ele tem uma incidência altíssima, principalmente no que a gente diz em países pobres. Países desenvolvidos, a gente tem uma incidência baixíssima de câncer de pênis. A gente faz uma diferença dentro do Brasil, né? Nós aqui, Bahia, São Luís, Maranhão, Belém, o Pará, nós temos uma incidência muito maior do que o Sul, né? Então o pessoal quase não vê lá. E a gente fala que é câncer é um problema de saúde pública mesmo, né? De educação na hora da higiene com o órgão, né? Dos múltiplos parceiros, do uso do preservativo, porque muitas vezes o que acontece? O paciente, ele não tem informação, então ele olha uma lesão, uma verruga, uma ferida no pênis, então o que ele vai fazer? Eu vou pegar uma informação aqui com o farmacêutico ou com um amigo, eu vou tratar, e acaba não chegando no médico. Eu trabalho aqui no Hospital do Câncer do Maranhão e a gente recebe isso diariamente, pacientes que vêm do interior, pacientes que não têm informação e que chegam com lesões tão grandes que às vezes a gente precisa amputar o pênis, retirar, realmente. Complicado, precisamos mudar isso. Outra informação que a senhora trouxe também é com relação ao câncer de próstata, né? Sim. Essa questão ainda tem muito preconceito, né? Falta de informação ainda por meio disso? Tem. Porque o que acontece? Se gera um medo em torno do câncer de próstata, né? Por conta do toque retal, por conta de alguns pós que podem acontecer na parte cirúrgica. Então, o paciente ele tem medo de tocar no nome câncer. Ele não quer nem escutar. Então, muitas das vezes, ele prefere não ir no médico, porque ele diz, doutora, eu não queria nem vir aqui, porque eu sabia que se eu viesse aqui eu ia achar alguma coisa. Então, olha aí. Então, assim, a gente tem, o que é importante a gente dizer, que hoje nós temos muita coisa, um arsenal muito grande para estar tratando o câncer de próstata, né? Então, a gente orienta, a gente aconselha que esses pacientes venham até nós para a gente conseguir dar um diagnóstico eficiente e curar o paciente. Porque já pensou, você chegar, ter um diagnóstico do câncer e depois você operar e dizer, agora eu estou curado? É uma vitória muito grande, não é? Isso mesmo. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Eu queria parabenizar todos os urologistas e as urologistas, que nós somos, em média, 130 no Brasil, né? Então, parabenizar pelo dia de hoje, dizer que sou muito feliz por poder estar aqui hoje comemorando com vocês o Dia do Urologista. Obrigado. Parabéns para a senhora também. Obrigada.
Seguimos com o Na Hora D, ao vivo aqui pela TV Difusora. Lembro sempre que você pode interagir, fazer o programa junto com a gente. Para isso, basta mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e dá, inclusive, para sugerir reportagens aqui na nossa programação. É isso mesmo, você pode contar como é que está a situação do seu bairro, da sua comunidade, e essa sua denúncia pode virar uma reportagem aqui no nosso programa, tá bom? Fique à vontade, o número é o 999-8622, está aqui na sua tela. Agora nós vamos falar sobre a paralisação dos funcionários dos Correios. A greve foi deflagrada em todo o estado. Hoje está prevista, inclusive, uma passeata aqui no centro da capital. Veja só. Na capital maranhense, quem tentou atendimento nas agências dos Correios conseguiu. No primeiro dia de greve, todas as agências permaneceram abertas em São Luís, porque nem todos os trabalhadores aderiram ao movimento. Sabemos que algumas unidades ainda estão funcionando normalmente, mas no decorrer do período de paralisação, claro, a sociedade vai começar a sentir. Algumas agências vão fechar as portas e os serviços serão suspensos. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos no Maranhão decretou greve geral da categoria em todo o estado. Entre outros benefícios adquiridos ao longo do tempo, os trabalhadores reivindicam a permanência dos pais como dependentes no plano de saúde. Eles também pedem reajuste salarial de 3,27%, acompanhando o valor oficial da inflação. Até o momento, o reajuste oferecido foi de 0,8%. Temos um acordo coletivo que estava vigorando até o dia 31 de julho. Não conseguimos fechar um novo acordo desde então, apesar de, junto ao TST, o acordo ter sido prorrogado por mais 30 dias. Nesse período, ainda assim, não conseguimos fechar nada com o governo. Então, em razão disso, não nos restou outra alternativa senão o movimento grevista. Em Imperatriz, vamos saber então se os servidores dos Correios aderiram ao movimento. A reportagem é de Micaele Martins, veja só. Entre as reivindicações estão a retirada de direitos dos funcionários como plano de saúde e a má condição de trabalho. O serviço de entrega fica comprometido por causa do sucateamento dos veículos da empresa. O primeiro é não aceitar que a empresa retire os nossos direitos. A empresa tem tentado não negociar, a empresa não quer negociar, já fazem 3 meses que a gente busca conquistar aí os nossos direitos, manter os nossos direitos baseado no acordo coletivo de trabalho, e a empresa tem dito não. No segundo dia de greve, pelo menos 30 trabalhadores já aderiram ao movimento. Aqui no centro de distribuição, apenas a parte administrativa e alguns carteiros ainda trabalham. A entrega já está prejudicada em torno de 40%. Muitos já estão parados pela parte da manhã e só saindo na parte da tarde, com incidência maior do calor, né, prejudicando mais a pessoa e prejudicando até mesmo o rendimento do serviço. O grupo também é contra a privatização da estatal, que foi proposta no mês passado no programa de privatizações do governo Bolsonaro. Outra bandeira que a gente está defendendo também hoje é não a privatização dos Correios. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que privatizando os Correios vai melhorar, mas isso não é a realidade. Nós sabemos que o Correio vem passando por uma transformação muito grande no decorrer dos anos, não é isso? E que a privatização não será a solução. A solução é investimentos, a solução é uma administração de qualidade, a solução é dar condições para que os trabalhadores consigam desenvolver com competência o seu trabalho junto à comunidade, porque é isso que todo trabalhador do Correio quer, fazer um bom trabalho, desenvolver uma boa atividade, mas para isso nós precisamos de condições, e isso infelizmente a empresa não tem nos concedido. A greve deve continuar nos próximos dias. Muito bem, né? Infelizmente a greve deve continuar aí nos próximos dias. E você, o que acha de tudo isso, né? Qual é a sua opinião? Uma das principais reivindicações é com relação à privatização, né, do sistema, do serviço, enfim. Há quem diga realmente, como você ouviu aí na reportagem, que com isso vai haver uma melhora, entregar esse serviço para as empresas, enfim, para o setor privado. Há outros que acham que não é bem esse o caminho. O correto seria investimento.
Sobre a greve dos Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos disse que apresentou a real situação econômica da estatal e propostas para o acordo dentro das condições possíveis. Informou que, até o momento, a adesão ao movimento no Maranhão é de somente cerca de 6% dos empregados. Por essa razão, estão sendo implementadas ações contingenciais a fim de garantir a continuidade dos serviços. Foi a nota e a resposta enviada pelos Correios com relação ao movimento de greve, que, como você ouviu, continua. 12h42 agora, a gente vai para um rápido intervalo. Já já você vai ver, vereador Astro Diogun é conduzido a SEIC. Uma arma de fogo foi encontrada na casa dele durante a operação que prendeu 2 de seus assessores. A gente vai trazer a reportagem completa, trazendo mais informações sobre esse assunto, já já, logo após o intervalo. Estamos de volta com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo, 12h45 agora, e a gente volta a falar sobre a operação do Departamento de Crimes Tecnológicos da SEIC, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do vereador Astro Diogun, vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís. 2 assessores dele foram presos. Veja só. O vice-presidente da Câmara de Vereadores de São Luís chegou acompanhado dos advogados na sede da Superintendência de Polícia Civil. Ele foi conduzido depois que a polícia encontrou uma arma calibre 38 durante uma operação de busca e apreensão na casa dele. Astro Diogun também é investigado por crime de estupro mediante fraude. A vítima procurou a SEIC, sofrendo extorsão e também o estupro mediante erro. Como assim? Ele foi abordado por um fake de Instagram, que era, no caso, passando por uma mulher. Nisso, o fake pegou fotos dele, que ele mandou fotos íntimas para esse fake, e a partir dessas fotos começou a extorsão. Nesse intervalo de tempo, um dos alvos nossos, que é o Raimundo Costa, chegou a vítima e se dispôs: rapaz, se quer que eu te ajude, eu faço esse vídeo contigo e mando para esse fake. Não vou dizer o nome dos fakes aqui. E aí começou essa interação. O filho disse que também já estava sendo chantageado, mas isso tudo mentira, porque o fake e o filho são as mesmas pessoas. A representação telemática, eles comprovaram que são as mesmas conexões, certo? E o filho levou a vítima para ter relações sexuais, tanto com um dos presos, que é a Raíssa, como também com Astro Diogun. Foram presas preventivamente mais 2 pessoas que são assessores do vereador e que, segundo a polícia, tinham envolvimento no caso. Raimundo Costa, conhecido como filho, e Raíssa Martins Mendonça, de acordo com a investigação, mantinham contato direto com a vítima. Foi criada uma página falsa de uma mulher para atrair a vítima. E aí passaram a ter conversas por algum tempo, conversas íntimas, e a vítima chegou a mandar fotos íntimas para a suposta mulher. E aí essa suposta mulher com esse perfil no Instagram passou a exigir que a vítima, para que não divulgasse a foto dela no Instagram, não se tornasse pública, que ele mantivesse relações sexuais com um homossexual. A investigação tem mais ou menos 1 ano e, segundo a polícia, os celulares dos 3 envolvidos na denúncia foram apreendidos e investigados, inclusive com escutas telefônicas. A polícia disse ainda que, a partir de agora, vai continuar analisando esses telefones para descobrir se existem mais vítimas. O vereador, em entrevista à imprensa, disse que não tem contato com a vítima e que só foi levado para a delegacia por conta de uma arma ilegal que estava em sua casa. O que me trouxe até aqui foi o problema da arma achada. Eu tinha uma intimação para outro dia, né? Isso para vir outro dia aqui. Mas como houve o problema da arma, eu vim, né? Estão fazendo os procedimentos. Eu acho que é uma coisa que vai para andamento, né? E depois os esclarecimentos vêm. O tempo é que vai dizer, não é verdade? Quem tem razão, quem não tem. A polícia ainda está analisando as conexões da vítima com os 3 suspeitos. O delegado do caso disse que vai analisar agora os vídeos dos celulares apreendidos. Foram apreendidos várias mídias agora. Esses vídeos vão ser justamente analisados. Nós tivemos acesso só aos aparelhos, certo? Para fazer análise desses aparelhos, vai ser feito um pedido de representação de quebra de análise de todos os aparelhos apreendidos.
Muito bem, qualquer nova informação sobre o caso, você confere no portal MA10 e também às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. 12h50 agora, 10:50. Os eleitores de Davinópolis, na região tocantina, têm até a semana que vem para realizar o cadastro biométrico. Olha só, dos cerca de 11 mil eleitores, pouco mais de 3 mil já se regularizaram. O cadastro biométrico na cidade de Davinópolis, que fica a cerca de 12 quilômetros de Imperatriz, está nos seus últimos dias. Mas por aqui, nada de correria ou filas para o processo. Antônio disse que não veio no início do prazo por falta de tempo. É porque agora que o tempo que eu tive foi esse. Segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral, Davinópolis conta com uma média de 11.500 eleitores. E o TRE tem a expectativa de mais de 8 mil pessoas que façam um cadastro biométrico até o fim do prazo estipulado. Mas até agora, apenas 3.814 pessoas foram fazer o cadastro ou atualizar a biometria. Conclamamos a população para vir o mais breve possível, não deixar para a última hora, porque o movimento aumenta e é interessante que o pessoal chegue o quanto antes aqui. A boleira Girlane, que não votou na última eleição, desta vez já garantiu o documento para participar do processo eleitoral do ano que vem. Tinha que vir, né? Porque meu título não é daqui, eu tinha que transferir. Tinha a biometria também, não tinha feito nada, estava tudo já atrasado. Já o seu David mora na zona rural do município e ouviu por meio de carro de som o fim do prazo para o cadastro. Não, eu vi o anúncio no carro de som e dizendo até o último dia, foi que eu vim saber. O prazo do cadastro se encerra na próxima semana, dia 20 de setembro. A biometria é obrigatória e quem não comparecer terá o título cancelado. Pois é, portanto, não deixe para a última hora, viu? Muita gente acaba fazendo isso e aí acaba enfrentando problemas. Olha só, até o dia 22 desse mês, de hoje, tá? Até o dia 22 desse mês, os eleitores de Vitória do Mearim podem realizar o recadastramento biométrico obrigatório na sede do Fórum Eleitoral de São Luís, localizado aqui no retorno da Coama, tá? Antigo retorno do Lusitana Center. O funcionamento é de segunda a sexta, de 13 às 7 da noite, de 1 da tarde até 7 da noite. Também estão sendo atendidos os eleitores de Cururupu até o dia 29 de setembro. Para ser atendido, o eleitor deve comparecer portando originais de documentos de identidade com foto, o título e também comprovante de residência. Vale relembrar que os eleitores que não comparecerem nos períodos correspondentes, tanto nas respectivas cidades ou aqui na capital São Luís, a revisão só poderá ser feita no próprio município de origem, tá bom? Seguimos com Na Hora D. Vamos mudar de assunto. Olha só, você sabia que o Brasil é o país onde mais se mata LGBTs no mundo? Pois é, no Maranhão, esse tipo de crime já tirou a vida de 3 pessoas, isso somente este ano. Ontem o assunto foi debatido aqui na capital. Veja só. O debate reuniu ativistas e especialistas no combate a crimes de LGBTfobia. O Brasil é o país em que mais se mata LGBTs no mundo. Uma vida é tirada a cada 19 horas por questões ligadas à orientação sexual e de gênero. No Maranhão, os números também chamam a atenção. Em 2018, foram 9 casos registrados. Em 2019, já são 3. Andressa conhece essa realidade de perto. Hoje, presidente da Associação Maranhense de Travestis e Transsexuais Negros e Negras do Maranhão, já foi vítima de vários tipos de violência. Já passei várias situações de violência. Eu vivi muito tempo da minha vida na rua. E aí, para mim, a rua, você sabe como é. É extremamente violenta. Então, já sofri ataques, já sofri violência física, né? Já praticamente beirei a morte, mas isso para nós é como a gente se veste como uma armadura, né? Serve como resistência, serve como um escudo para que a gente possa burlar essa
crueldade que é a sociedade. Questões como a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada crime, foram vistas como um avanço e também fizeram parte do debate. Trazer hoje esse debate tão atual, já que a decisão do STF foi agora em junho, sobre a criminalização do preconceito e discriminação contra pessoas LGBT, é de extrema importância porque vai ajudar a deixar algumas situações e casos, enfim, condutas mais claras para as pessoas a respeito do que está ou não sendo criminalizado após essa decisão do STF. O Maranhão também possui uma lei anti-homofobia. Assinada em 2006, estabelece penalidades a toda e qualquer manifestação discriminatória do tipo. Mas, para esta psicóloga e ativista, é preciso mais que isso. Uma discussão de que as pessoas, quando não reconhecem o que o outro é e quem ele é, né, que é a importância que a gente tem que fazer é o respeito. A palavra que a gente tem que trabalhar. Trabalhar amor? Não, trabalhar o respeito, primeiro. Então, quando a gente não reconhece o outro, o diferente do outro, ou a gente ignora, ou a gente maltrata. E é exatamente essa relação que ocorre entre o crime da LGBTfobia. Então, eu não reconheço você como ser humano, ou inferiorizo você como ser humano. Seguimos com o Na Hora D, ao vivo, nesse começo de tarde. E depois de perder a chance do acesso à Série B, como é que anda o cavalo de aço, hein? A direção do Imperatriz faz uma avaliação do ano de 2019 para o clube e já define alterações que devem acontecer no ano que vem. Emerson Pinto traz mais informações. Boa tarde a você que acompanha o Na Hora D. É isso mesmo, são 4 competições para o Cavalo de Aço no ano de 2020, começando pelo Campeonato Maranhense. O início do Campeonato Maranhense já é no mês de janeiro, então antes disso tem aí uma pré-temporada para o Imperatriz disputar, já pensando, treinando para o Campeonato Estadual. Além do Maranhense, o Cavalo de Aço disputa em 2020 a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Brasileiro Série C. A Imperatriz se mantém na Série C para o ano que vem, depois de participar do campeonato agora em 2019 e ser eliminado nas quartas de finais pelo placar de 4-0, né? A amarga derrota para o Juventude lá em Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje, nós conversamos com o Rodrigo Oliveira, ele que é diretor de futebol e vice-presidente do Cavalo de Aço. Ele fez uma breve avaliação sobre o desempenho do clube no ano de 2019. Vamos ouvir o que disse o Rodrigo. A gente fez o planejamento anual e dentro desse planejamento fechamos com chave de ouro lá o Campeonato Maranhense, nos dando um calendário para o próximo ano, para 2020, como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, inclusive é o único maranhense hoje que vai representar o estado na Copa do Nordeste. E tínhamos aí essa meta do brasileiro da Série C, que era de nos sagrarmos campeões, né? Mas dentre o que é a competição, o nível da competição, nos damos como satisfeito em ficar na tabela geral da competição em 6º lugar. Iremos ver se damos continuidade ou não ao trabalho do Paulinho. Isso depende 50% aqui da Sociedade Imperatriz e também do Paulinho, que devido à sua campanha, provavelmente deva ter mercado para ele. Mas em conversas nos bastidores, o próprio Paulinho fala que existe ainda, ele não colocou em prática tudo aquilo que ele imaginava. Então, daqui a gente define realmente se mantém ou não a comissão técnica, e daí a gente trata o outro próximo objetivo com os atletas, quem continua ou não conosco. São essas informações, vamos ficar na expectativa e torcer, né, para que as decisões sejam as melhores, pensando no futuro do Cavalo de Aço. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Emerson, pelas informações aqui no Na Hora D. Olha só, finalzinho de programa, mas ainda dá tempo de mostrar a sua mensagem, a sua participação, a sua contribuição aqui com o nosso programa. Você que está interagindo com a gente pelo 991968622. Então vamos lá, mensagem na tela mais uma vez. Vamos ver quem está acompanhando aqui a nossa edição do Na Hora D. Boa tarde, manda um beijo para Elaine em Barreirinhas. Obrigado, Elaine, um beijo para você. Obrigado a todos aí de Barreirinhas pela companhia. Boa tarde, me chamo Cleide e adoro o seu programa. Obrigado, Cleide, pela gentileza, tá? Manda um alô para toda a minha família
Obrigado, Cleide. Um abraço para você e para a sua família também. Boa tarde, mando um alô para a Edilene do Maracanã, tá, mais um agora, um alô para minha família em Cajapió, a Maria. Obrigado, Maria, um abraço para você e para a sua família também em Cajapió. Obrigado a você que mandou sua mensagem também, que contribuiu com o nosso programa. Fique sempre à vontade para interagir, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Outras informações às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Um forte abraço e até amanhã.